Boa noite, pessoal. Hoje à tarde, quando eu estava caminhando, me ocorreu o seguinte pensamento. Imaginem vocês se aquela Londres e Paris descrita por Engels lá no século XVIII ainda, aquela que não existia direito trabalhista nenhum, que as ruas não tinham saneamento básico, que a peste matava trabalhadores, aquela Londres e aquela Paris onde as crianças trabalhavam sábado, domingo, por horas ininterruptas, aquelas fábricas da primeira revolução industrial, descrita em qualquer livro de história que nós estudamos no ensino médio. Imagine se aquela Londres existisse até hoje em todas as cidades. Imagine se as ideias dos sindicatos, as ideias dos trabalhadores, as ideias de tantas pessoas que defenderam os direitos dos trabalhadores ao longo da história nunca tivessem sido implementadas. E se até hoje não existisse nenhum trabalhador com férias, com 13º, nenhum trabalhador com licença-prêmio, nenhum trabalhador com fundo de garantia, com seguro-desemprego, com descanso semanal remunerado, com jornada de trabalho limitada, se não existisse nenhuma criança que não trabalhasse, que fosse para a escola. Imagine se isso nunca tivesse existido na história da humanidade e se todas essas bandeiras não passassem de sonhos. Imagine se todo o discurso do Nelson Mandela pregando a igualdade racial não tivesse sido ouvido por ninguém e a África permanecesse no apartheid até hoje. Imagine se a independência da Índia não tivesse acontecido, mesmo com todo o esforço de Gandhi. Imagine se a escravidão ainda existisse. Imagine se todas as lutas sociais que aconteceram durante toda a história da humanidade não tivessem acontecido e que as pessoas só tivessem dado ouvidos àquelas pessoas negativas que dizem o mundo é assim mesmo, não adianta, isso vai dar errado, isso vai atrapalhar a economia, isso é ficção. Imagine como seria a história da humanidade. Eu não fico triste pelos direitos que perderíamos, não. Fico triste porque nós nunca teríamos a possibilidade de acreditar que seria possível. Imagina se nós nunca tivéssemos elegido um presidente metalúrgico e feito o que foi feito no Brasil, nós nunca saberíamos que é possível distribuir renda nesse país. Então nós não podemos deixar que esses discursos que predominam hoje na sociedade, discursos negativos, discursos contra os trabalhadores, contra os direitos sociais, discursos que podam os nossos sonhos, nós não podemos permitir que eles prosperem, porque eles não só trazem sofrimento, desigualdade, injustiça, preconceito e tantas coisas ruins. Eles tiram os nossos sonhos e os sonhos das futuras gerações. Nós temos que trabalhar dia e noite para vencer esse pensamento maligno e colocar esperança no seio dos trabalhadores, da juventude, de todos nós, e mostrar que é possível sim construir um mundo melhor. Construímos um mundo muito importante até aqui, com direitos, com igualdade, com democracia. Nós temos é que avançar. Graças ao desenvolvimento tecnológico, nós podemos avançar ilimitadamente e não retroceder. Nós não podemos permitir, a nossa geração não pode ser a geração que fez com que a roda da história andasse para trás. Nós não podemos permitir que esse pensamento vença. Nós temos que vencer o mal, temos que vencer a desesperança, a desigualdade, o preconceito, o fim dos direitos trabalhistas e o pensamento que só privilegia os ricos e é contra os trabalhadores. Essas pessoas estão aprisionadas por um pensamento materialista que não consegue enxergar nada além do que os números apontam de forma imediata. Só pensam em ajuste fiscal, só pensam que os poderosos sempre vencem e não conseguem sonhar um mundo diferente. Nós temos que sonhar esse sonho. Nós, os mais pobres, os trabalhadores, nós que ainda temos esperança, nós que sabemos que o outro mundo é possível, porque Deus plantou essa esperança no nosso coração. Nós temos que lutar e temos que reverter esse pensamento negativo, nefasto, que está predominando hoje no Brasil. Um grande abraço.